quero cumprimentar de forma especial prefeitas, prefeitos, representantes dos legislativos municipais, estaduais, trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, secretárias, secretários de assistência social, que eu vejo aqui alguns, Edilene, companheira do Norte, Sofia, Rômulo, companheiros de tanta luta e de tanta resistência em defesa do Sistema Único de Assistência Social. Eu quero começar reafirmando aquilo que o CONGEMAS, o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, tem dito e que é importante reafirmar. O SUAS é uma conquista civilizatória da sociedade brasileira. O SUAS não é de partido político, o SUAS não é de sujeito, o SUAS é do povo brasileiro. É um sistema, é o sistema de proteção, é o Sistema Único de Assistência Social, é o pilar da proteção social no Estado brasileiro no campo da assistência social. Este é o SUAS. Ele não é responsável pela proteção social na sua totalidade, nem pode ser, mas ele é um pilar fundamental da proteção social no Brasil. E começo afirmando que hoje nós podemos dizer, nós, gestores, gestoras municipais, prefeitos e prefeitas municipais, quem é prefeito ou prefeita aqui? Levanta a mão. O meu prefeito, na época da pandemia, quando eu chegava lá na secretaria, ele falava assim, não vou atender o Elias não. Cada vez que ele está entrando aqui, no período mais rápido da pandemia, sai 500 mil, sai 600 mil, sai 100 mil, sai 200 mil. A assistência social foi uma política fundamental durante o período da pandemia. Se não fosse, em ordem de leis, a tragédia humanitária teria sido muito maior. Foi a assistência social que, em grande parte dos municípios brasileiros, sobretudo os municípios de pequeno porte, de médio porte, o pilar responsável, por exemplo, pela garantia mínima da segurança alimentar nesses municípios. E acho que isso tem que ficar muito bem demarcado para dizer do que é que nós estamos falando. Por que nós dependemos da assistência enquanto conquista civilizatória da sociedade brasileira? Que saiu daquela dimensão de caridade, de benesse, de bondade, da relação de mando e obediência, para uma dimensão instituída na Constituição Federal de direito de cidadania. Nós estamos falando de uma política de direito de cidadania. E quero começar aqui o debate pelo que nos une nessa mesa. Hoje, neste momento. Acho que esta mesa aqui, espero que a Viviane também, se não for a gente pode conversar depois, Viviane, mas acho que essa mesa hoje aqui, ela tem uma primeira tarefa que é coletiva, que é falar da defesa da PEC 383 de 2017, que vincula 1% da receita corrente líquida da União, para o financiamento da assistência social. O que em dados de hoje, financiamento para ações e serviços socioassistenciais. O que em dados de hoje significaria nós sairmos de um orçamento para ações e serviços de 1,1 bi e irmos para aproximadamente 8 bilhões de reais para o financiamento das ações e serviços desta política, para o cofinanciamento desta política em âmbito municipal. Alguns perguntam, os estados também estão vinculados nessa proposta com uma adesão progressiva e os municípios. Mas os municípios, pelo levantamento que a gente fez hoje, os municípios já investem muito mais no tesouro próprio do que 1% da sua receita corrente líquida na política de assistência social. Certo? Então, acho que esse elemento, para nós aqui, é um elemento de convergência. Dialoguem com seus representantes na Câmara dos Deputados em Brasília, no Congresso Nacional, para se manifestarem, para votarem em favor da PEC, para a gente ter de fato um orçamento vinculado, um recurso vinculado para assistência social, para nós também, municípios, sobretudo, não ficarmos ao bel sabor da tempestade, quando tem dinheiro repassa, quando não tem dinheiro não repassa. Mas nós assumimos compromissos na gestão pública municipal. Certo? Nós temos serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que eu não posso ir lá de uma meta pactuada com 60 crianças, esse mês eu dizer, eu só vou atender
O prefeito não pode chegar lá e dizer, eu só vou atender 15 crianças das 60 porque o recurso 45 não veio. Eu vou pegar 50 crianças que estão lá no acolhimento de crianças e adolescentes e vou ver com aquilo que veio do orçamento, o resto eu ponho para fora, quando o recurso vier integralmente, eu boto. Os dados que nós estamos analisando, né, estamos e vamos demonstrar isso na pesquisa nacional, no portal da assistência social nos municípios, mostra que hoje os municípios brasileiros respondem por aproximadamente 90% dos investimentos na assistência social no Brasil. São recursos municipais. Estados e União complementam essa transferência do total de gasto dos municípios com algo que chega perto de 10% do total do investimento na política de assistência social. Na lógica do Pacto Federativo, isto é inconcebível. Nós saímos em 2014 de um orçamento de 3,6 bi para ações e serviços, e estamos hoje com um orçamento de 1,1 bilhão e alguma coisa. Nós temos aí uma redução grande nas transferências, né? Do ponto de vista da gestão, a nossa pactuação é feita a partir da lógica tripartite, né? Os recursos transferidos de forma regular deveriam ser transferidos de forma regular e automática pelo Fundo Nacional, através do Fundo Nacional de Assistência Social, a partir de metas pactuadas entre municípios, União, Estados e União. Quando a gente fala, e a gente tem dialogado muito isso com a secretária nacional, e aí a gente tem que entender que isso não é uma questão, e não é, pessoal, isso é uma questão da conjuntura que nós precisamos analisar. Quando a gente olha os saldos das contas dos nossos blocos de proteção do município, é isso que está lá. É esse déficit que aparece. E são os gestores municipais a quem nós, secretários, chamamos para pagar e para cobrir o déficit, né? A emenda constitucional 95 teve um impacto grande nesse processo. Por quê? Porque ela não tratou de modo diferenciado o campo de seguranças constitucionais, no campo dos direitos, como saúde, assistência social, né, educação, até porque essas políticas têm um valor consignado de cofinanciamento, consignado por lei, a assistência não, e a partir da emenda constitucional 95, nós, no campo da assistência social, vamos assistindo um processo de desfinanciamento, né, e de que nós temos chamado de subfinanciamento e de desfinanciamento dos repasses e dos recursos sobre as metas pactuadas com os municípios, né, sobre aquilo que nós acordamos. Então muitos têm perguntado, o Congemas está pedindo mais. Não, nós não estamos pedindo mais dinheiro, embora precisaríamos. A gente comentava na última reunião da CIT, eu não fico usando exemplo de outro município, vou dar do meu município. Nós tínhamos lá, em março de 2020, 30 mil pessoas famílias no Cadastro Único da Assistência Social, que apresentavam algum nível de vulnerabilidade, desde a extrema pobreza até a vulnerabilidade variável. Hoje nós temos 45 mil famílias inscritas no Cadastro Único. Quando alguém pergunta quais são os impactos da pandemia para a assistência social, esse é um dos impactos. O aumento da pobreza, o aumento das desigualdades, batendo a porta dos serviços públicos municipais, na medida que as pessoas chegam nas unidades públicas dos CRAS e dizem, eu preciso. E nós ainda estamos operando com a base de pactuação feita em 2014, uma redução na nossa avaliação hoje, que se aproxima dos 70%, nos repasses, né? E que um aumento desse índice de pobreza, de desigualdade, de pessoas em situação de vulnerabilidade no nosso país. Nós temos que dizer, dissemos isso na última reunião da CIT, que os créditos extraordinários foram extremamente fundamentais. Foram 2,5 bi de créditos extraordinários enviados aos municípios para tratamento, para atendimento da assistência social. E eles foram fundamentais.
De novo, vou dar exemplo do lugar onde estou. Eu não teria conseguido, num prazo de 12 dias, abrir um acolhimento emergencial para a população de rua, que servia de passagem e do processo de espera dos 14 dias, para essa população poder ir para os outros acolhimentos, se não fossem os créditos extraordinários. Mas os créditos extraordinários serviram para atender as demandas extraordinárias que nós tivemos no município. E assim ele deve ser interpretado. Ao mesmo tempo, nós convivemos com uma crise econômica de um tamanho, por exemplo, fazer licitação para aquisição de benefício eventual alimentação. A gente trabalhava, preparava o termo de referência para fazer a licitação, ainda que uma licitação emergencial mais rápida. Quando a gente colocava lá o pacote de 5 kg de arroz a 12, no dia da licitação ele estava 19. E aí você não tinha inscrito, você não tinha, né? Não tinha, a licitação dava deserta. Então, os créditos extraordinários foram para tratar das situações emergenciais. Mas, ao mesmo tempo, os nossos serviços não pararam. Nós continuamos a receber, e as demandas, sobretudo da população mais vulnerável, da população empobrecida, daquela população que trabalhava na condição de trabalhador diário, de ambulante, né? Nós tivemos que assumir a responsabilidade sobre todas essas pessoas. De novo, eu dou um exemplo do nosso município, para não dizer que a gente fala dos outros, fala que não sabe. De 2017 até março de 2019, na soma desses anos, até março de 2020, nós distribuímos no meu município, que é Foz do Iguaçu, no Paraná, uma tríplice fronteira, nós distribuímos somado, nesses anos, 12 mil benefícios eventual alimentação. 12 mil em 3 anos. É pouco. Só de março de 2020 até agora, nós distribuímos 175 mil benefícios eventuais à alimentação. Para retratar um pouco da realidade do que nós estamos vivenciando. Né? O nosso diálogo com o Ministério tem sido no sentido de, primeiro, a recomposição imediata dos repasses, da regularização dos repasses, né? Fundo a fundo. Há uma discussão aí, a partir da a implantação da portaria 2362, chamada pelo Ministério de Portaria de Equalização, nós tivemos uma drástica e uma ampliação da redução dos recursos repassados aos municípios, né? E isso implicou na necessidade de reordenar. Tivemos municípios que acabaram, infelizmente, tendo que reduzir serviços, porque os recursos eram fundamentais. Há uma compreensão por parte do Ministério que havia uma demanda do Tribunal de Contas da União em torno de uma organização. A gente tem uma leitura diferente da demanda do TCU, nós tivemos acesso ao documento. Na nossa compreensão, o que o TCU dizia era para ajustar o orçamento ao pactuado e cumprir aquilo que estava pactuado. Né? Na compreensão do Ministério era outra. Era para dizer, a partir das explicações que nos foram dadas, era para dizer que precisava ajustar o orçamento e só pagar o que puder. Nós temos aí, nesse meio tempo, de saldos que não foram pagos, de 2019, 2018, algo perto, né? Algo que chega perto, e somando algo que chega perto, ultrapassa os 3 bilhões de reais que nós deveríamos receber, os municípios deveriam receber, de parcelas que não estão recebendo, para dar conta de cumprir. E acho importante a gente pontuar tudo isso. Reconheço aqui todos os esforços do Ministério, diálogo que nós dizemos coletivamente com a Secretaria Nacional de Assistência Social, para a gente poder ampliar, né, e fazer uma força-tarefa no sentido de fazer um convencimento do governo para que retomasse o orçamento de 2,6 bi, orçamento aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, e que daria conta de cumprir aquela pactuação de metas feitas lá em 2014, e é a pactuação com que nós ainda estamos trabalhando. Né? Agora, é preciso que haja um entendimento, de que a assistência social, como pilar fundamental da proteção social do Estado brasileiro,
ela é a retaguarda. Sem assistência social, não adianta ter programa de transferência de renda, se não tem retaguarda de serviços para trabalhar com essa população, para reorganizar os caminhos, auxiliar no processo de reorganização da vida, de construção de protagonismo social dessas pessoas. Né? Sem assistência social, sem os serviços socioassistenciais, retira todos os serviços da assistência social. O Ministério de Direitos Humanos é o Ministério da Articulação, ele não tem serviços. Então, a parceria, o Ministério de Direitos Humanos depende totalmente da assistência social, porque os serviços socioassistenciais estão lá. Seja os serviços de proteção social básica, de proteção social especial, já estou concluindo, eles estão lá. E são esses serviços que fazem a retaguarda para todas essas dinâmicas. Se esses serviços não funcionam, não adianta ter plataforma bonita, site bonito, programa bonito, que não tem resposta no chão do município. É disso que nós estamos falando. Não é para mim, eu e Velônia passaremos, mas a população precisa ter atendida. Ou nós respondemos com ações, com serviços, né, com atividades que possam proporcionar a essa população prospectiva e perspectiva de mudança, de alterar a sua realidade, ou nós estamos fazendo o jogo do contente. Então é fundamental. Essa política, articulada a outras políticas públicas, já mostrou que tem a capacidade de alterar destinos. Mas para isso, primeiro, nós não podemos voltar ao tempo em que se fazia política pobre para pobre. Política social de qualidade que seja capaz de promover a população tem que ter financiamento, recurso público e condições concretas de execução em cada um dos municípios brasileiros, né? Era esse o recado do Congemas. Mais uma vez, a PEC 383/2017, de autoria do deputado Danilo Cabral, é a nossa expectativa de fortalecimento desta política. Então esse é o nosso apelo. E convidar a todas e todos para do dia 8 a 10 de junho, em Foz do Iguaçu, no Paraná, participar do 22º Encontro Nacional do Congemas, onde a gente vai discutir o futuro da assistência social no Brasil, né, perspectiva, compromissos dos governantes para com a proteção social do Estado brasileiro no enfrentamento da fome e da desigualdade social. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade.